Portugal é um viveiro de grandes talentos. Infelizmente, a capacidade financeira dos nossos clubes não é grande e por isso nunca os conseguimos manter por cá muito tempo. Caso contrário, as campanhas internacionais dos nossos clubes seriam bem diferentes. Pedimos aos nossos seguidores do Facebook que elegessem os melhores portugueses de sempre e estes são os 10 mais votados. A lista tem mais surpresas do que aquilo que é esperado. O meu nome é Sérgio Martins e estes são os 10 melhores jogadores de sempre para os seguidores do canal Balneário. Número 10. Ricardo Carvalho. Formado no Amarante Futebol Clube e no Futebol Clube do Porto, Ricardo Carvalho chega à equipa principal portista depois de cedências a Lessa, Setúbal e Alverca. Nas 3 épocas seguintes, Ricardo Carvalho impôs-se no eixo defensivo do Porto e aprimorou as suas características técnicas e físicas. Fez parte das épocas de ouro do clube, com conquistas da Liga Europa e Champions seguidas, e estava na hora de dar o salto. Mourinho o levou para o Chelsea. Foram 6 épocas em Londres, onde com John Terry formou uma defesa sólida. Conquistou 2 Premier Leagues em 2 anos e em 2006 a campanha do Mundial foi muito boa, com um 4º lugar alcançado pela seleção portuguesa. Já depois da saída de Mourinho, Ricardo Carvalho manteve-se influente no Chelsea, mas quando Mourinho foi para o Real Madrid, voltou a chamar pelo central, já na altura com 32 anos. Uma lesão ao serviço dos merengues deu início à curva descendente do central, que acabaria por sair no fim do contrato. Ainda jogou no Mónaco e na China no lucrativo campeonato pelo Xangai. Na seleção, o percurso de Ricardo Carvalho teve em 2011 um capítulo menos feliz. Um arrufo com Paulo Bento levou-o a sair de uma concentração e a um afastamento da seleção que pareceria definitivo. Mas depois veio Fernando Santos, a tempo de resgatar o jogador para a seleção com 36 anos, e Carvalho veio a tempo de ganhar o europeu aos 38 e fechar assim com chave de ouro uma carreira invejável. Número 9. Chalana. Fernando Chalana é um dos nomes mais unanimemente elogiados do futebol nacional. Depois de rejeitado na CUF, foi acolhido logo no rival barreirense. Pouco tempo depois, os grandes de Lisboa não o largavam e a 6 de março de 76 estreia-se na equipa principal, com 17 anos, um recorde na época, e pouco tempo demorou a chegar à seleção principal. Infelizmente, com a ascensão ao estatuto de estrela, começaram a chegar as lesões. Em 1978 contra o Varzim, uma lesão coloca-o 8 meses sem jogar. 2 anos mais tarde, a mesma perna provoca-lhe mais uma longa paragem. Chalana esteve várias vezes perto de sair do Benfica, uma vez para o Sporting e outra para o Boa Vista, mas nunca aconteceu. Em França, no Europeu de 1984, a seleção brilhou bem alto e Chalanix deixou o seu perfume. No fim do torneio, quando voltou a Portugal, já tinha bilhete para regressar novamente à França, então para o Bordeaux. No entanto, sucessivas lesões fizeram com que Chalana não tenha conseguido atingir o valor perspectivado e 2 anos depois regressava ao Benfica. No entanto, as lesões continuaram a persegui-lo. Seguiram-se Belenenses e Estrela da Amadora e depois um inevitável fim de carreira. Fez parte da estrutura técnica do Benfica durante vários anos e em 2019 soube-se que a saúde de Chalanix estava a piorar e esperemos que tudo fique melhor brevemente. Número 8. Ricardo Quaresma. Nunca saberemos o que teria sido a carreira de Ricardo Quaresma se ele tivesse amadurecido mais cedo. Quaresma surge no Sporting mais ou menos na mesma altura de Cristiano Ronaldo. Imaginem o que seriam os dois juntos. Felizmente têm a mesma nacionalidade e nós sabemos o que são porque pudemos vê-los a destruir aquele pessoal lá em França em 2016. No entanto, Laszlo Bologna não conseguiu aproveitar aquilo da melhor maneira. Assim, Quaresma acabaria por rumar ao Barcelona com rótulo de craque e em troca o Sporting recebia o muito necessário dinheirinho e também Rochenbach. Quaresma esteve em Barcelona apenas uma época. Durante o Euro 2004 deu uma entrevista em que disse que não jogaria mais nos catalães enquanto Frank Rijkaard fosse o treinador. Depois da bomba largada, vários clubes se interessaram, mas o jogador foi envolvido no negócio de Deco e rumou ao Porto. Com Quaresma chegaram também Diego e Luís Fabiano, que se juntavam a um plantel campeão europeu, mas que todos sabemos que a coisa não correu lá muito bem. Ainda assim, conseguiu relançar a carreira e tornou-se um ídolo dos adeptos do Porto, ainda hoje fazendo declarações de amor ao clube. 4 anos mais tarde, sai para o Inter, onde esteve 2 anos e pelo meio ainda foi emprestado ao Chelsea, mas nem sempre foi feliz. Seguiu-se o Besiktas, onde teve enorme impacto no campo e também nos adeptos. Voltaria em 2003 ao Porto e depois ao Besiktas, e por lá ficou na Turquia até aos dias de hoje. Foi um dos pilares da vitória no Euro 2016, ainda que nem sempre fosse primeira escolha. O melhor futebol de Quaresma chegou um pouco tarde,
quando comparado com Ronaldo, por exemplo, e nunca saberemos o que poderia ter sido se tivesse aproveitado a oportunidade em Barcelona. Felizmente, não foi um Fábio Paim. Número 7. Vítor Bahia. Vítor Manuel Martins Bahia é um dos jogadores com mais títulos no mundo e só teve 2 clubes na sua carreira, Porto e Barcelona. A estreia de Bahia foi com apenas 19 anos, em 1988, frente ao Guimarães. O titular, Josef Mlinarczyk, lesionou-se perto do jogo e Zé Beto estava com um processo disciplinar. Foi assim que Bahia chegou à baliza dos Dragões. Daí para a frente, o lugar foi seu. Foram 8 anos seguidos no Porto, que progressivamente o iam afirmando como um dos melhores do mundo no lugar, até que se tornou demasiado grande para Portugal e o Barcelona veio buscá-lo depois de um longo namoro, tornando-se o guarda-redes mais caro do mundo na época. A primeira época só não foi de sonho, porque o Barcelona ficou em segundo na Liga, mas ganhou tudo o resto: Copa do Rei, Supertaça e Taça das Taças. No início da época seguinte surge uma lesão grave e Ruud Esp substituiu o português na baliza. Perde espaço e em janeiro de 1999, praticamente sem jogos, decide relançar a carreira e voltar ao Porto por empréstimo. Acabaria por ficar em definitivo e relançar a sua carreira. Em 2003 venceu a Taça UEFA e no ano seguinte a Champions, ambos pelo Porto, sendo ainda hoje um dos símbolos do clube. No ano em que vence a Champions é considerado o melhor da Europa. No entanto, Scolari deixou fora do Euro 2004. Aliás, o brasileiro nunca convocou Bahia, chegando a convocar o seu guarda-redes suplente no Futebol Clube do Porto, Bruno Val. Em 2005, Vítor Bahia abandona a competição, ficando recordado como um dos maiores nomes da baliza portista, rivalizando talvez apenas com Iker Casillas. Número 6. Rui Costa. Rui Costa é um ícone do Benfica e até mesmo da Série A. Depois de 3 anos no Sport Lisboa e Benfica, sempre influente na equipa, entre 91 e 94, Rui Costa muda-se para a Fiorentina por 1,2 milhões de contos, o que daria cerca de 6 milhões de euros atualmente. Hoje, isso é o que vale um miúdo de 14 anos que saiba ler e escrever e já tenha marcado 2 golos nas camadas jovens. Mas adiante. Rui Costa ficou 7 épocas na Fiorentina e só saiu perante as grandes dificuldades financeiras e eventual falência do clube. Quem saiu a ganhar foi o Milan, que em 2001 contratou o maestro. Em Milão, os títulos começaram finalmente a chegar à vida do português. Uma Champions, uma Supertaça Europeia e uma Liga Italiana foram os mais vistosos troféus da montra. Rui Costa foi o principal fornecedor de golos a nomes como Batistuta, Chiesa e Shevchenko. Em 2006 regressou a Portugal, ao seu Benfica, onde ainda vai a tempo de fazer 2 épocas de grande nível. Fez parte da geração de ouro da nossa seleção, foi campeão do mundo sub-20 e ganhou o Euro 2004. Não ganhou, mas devia. Número 5. Paulo Futre. Paulo Futre foi um verdadeiro astro, uma verdadeira rockstar. Formado no Sporting, como tantos desta lista, Futre saltou para o rival Futebol Clube do Porto em 84 para fazer 3 épocas absolutamente brutais que culminaram com uma Taça dos Campeões em 87, frente ao poderoso Bayern, num jogo em que Futre fez gato-sapato dos defesas alemães. Muda-se para o Atlético de Madrid para se tornar um ídolo dos adeptos lembrado até hoje. As histórias da sua vida em Madrid e da própria transferência são espetaculares, mas em Madrid Futre venceu apenas 2 Taças do Rei. Em 1992-93 voltaria a Portugal, para o Benfica, mas as finanças do clube obrigaram a uma venda para o Marselha logo a seguir. Aí começaram as lesões e a carreira de Paulinho começa a perder o fulgor. Reggiana, Milan, West Ham e ainda o Yokohama foram equipas por onde Futre passou, já longe do seu auge no Atlético de Madrid. É uma pena que as lesões lhe tenham retirado o que o seu potencial prometera. Mais tarde, viria a prometer a maior ponte aérea de sempre entre China e Portugal e a fazer anúncios de bebidas alcoólicas e produtos para melhorar a vida sexual dos homens. Mas isso são coisas para outros vídeos. Número 4. Deco. O mágico Deco, nascido no Brasil, é um ídolo dos portistas, mas foi para o Benfica que veio ainda muito jovem. Sem espaço, mudou-se para o Salgueiros e de lá para o seu grande amor, o Futebol Clube do Porto. Foi aí que se foi destacando e, com Mourinho, esteve ligado às grandes conquistas internacionais do clube. Fun fact, seria um brasileiro, Scolari, a quebrar o tabu e a chamar Deco à seleção a primeira vez, contra muitas vozes que se levantaram. A estreia foi precisamente contra o Brasil, um jogo que Portugal venceu com um golo de Deco. Os críticos calaram-se e foi assim que Deco passou a ser uma figura de proa de uma seleção que estava a caminho do Euro 2004. Oh meu Deus, o Euro 2004. Depois do Porto,
Deco esteve 4 anos em Barcelona. Foi depois para o Chelsea mostrar à Premier League como é que se joga a bola e depois foi terminar a carreira no Brasil para o Fluminense. 2 Champions e uma Europa League são os títulos internacionais que juntamos a 18 competições nacionais nos vários países por onde passou. Número 3. Eusébio. Despontou no Sporting de Lourenço Marques, a primeira grande pérola de futebol português. O Pantera Negra saiu de Moçambique para o Sporting de Portugal, mas acabaria por ser o Benfica a garantir os seus serviços. E foi assim que começou a história de como Eusébio e Benfica passaram a ser praticamente sinónimos. Uma taça dos campeões, 11 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, um campeonato de Moçambique e uma North American Soccer League. Eusébio foi reconhecido na época como um fenómeno global, em plena era de Pelé, e foi reconhecido com a Bola de Ouro em 1965. Com o seu estilo único, que misturava técnica e força em doses imensas, Eusébio jogou ainda em Boston, Toronto, Monterrey, Las Vegas, New Jersey, União de Tomar e Beira-Mar. Tornou-se mais tarde um símbolo sempre presente nos jogos do Benfica e nos grandes momentos da seleção portuguesa, como a vitória nos penaltis sobre a Inglaterra, que todos recordamos ver Eusébio a chorar abraçado a Ricardo depois dos penaltis. Número 2. Luís Figo. Considerado o melhor jogador do mundo em 2000, Luís Figo deu nas vistas no Sporting, mas reza a história que chegou a estar inscrito pelo Benfica com apenas 17 anos, quando Sousa Sintra conseguiu segurar a estrela com uma oferta superior. Troca de clubes rivais parecia ser algo condenado a acontecer com Figo, uma vez que em 2000 mudou-se de Barcelona para o Real Madrid, gerando a revolta dos adeptos catalães e o gáudio dos madridistas. Não obstante disso, Figo foi figura de proa nos 2 clubes e foi em Espanha que viveu os seus melhores anos. Em 2005 muda-se para o Inter, onde jogou até 2009, quando terminou a carreira. Uma Champions, um Mundial de Sub-20, uma Taça das Taças, são apenas alguns títulos de uma excelente carreira, pena aquela final com os gregos em 2004. E em primeiro lugar, estou a gozar, Cristiano Ronaldo. O número 1 não oferece grande discussão e ainda menos dúvidas. Cristiano Ronaldo, nascido na Madeira, formado no Sporting, afirmado em Manchester e consagrado em Madrid, está agora na Juventus e mostra poucos sinais de abrandar. 5 Ligas dos Campeões, 5 Bolas de Ouro, demasiados títulos nacionais das ligas por onde passou, recordes a toda a hora e, quando todos não acreditavam que acontecesse, conseguiu ainda 2 títulos pela seleção portuguesa no Europeu de 2016 e na Liga das Nações. Quando se retirar, daqui a muitos anos, Cristiano terá números que justificam a sua entrada na discussão para o melhor jogador de sempre. Estas foram as opiniões de quem nos segue no Facebook. Se discorda, tem que se juntar a nós, lá, nessa página, e dar a sua opinião para a próxima vez. Não se esqueça, o meu nome é Sérgio Martins, subscreva o canal Balneário, pode-me seguir no Instagram e no Twitter em xguyscx e até à próxima.